Fala, meus queridos, tudo bem? Rodolfo Pereira aqui do Encare a Câmera para falar um pouquinho sobre vergonha com vocês. Vergonha é uma coisa que acaba atrapalhando muito na nossa vida e às vezes a gente não... A gente tenta esconder essa vergonha, a gente tenta deixá-la para trás e aí ela acaba acarretando novos problemas pra gente, tá? O fato é, todo mundo, todo ser humano, ele já se sentiu envergonhado em alguma situação da sua vida. Então, todo mundo que tenha sentimentos normais, ele já passou por alguma situação em que ele se sentiu envergonhado. Essas situações podem ser mais traumáticas ou menos traumáticas, dependendo da pessoa e dependendo da situação. Eu quero começar te contando uma história. Eu estudei a maior parte da minha vida num colégio público. E nesse colégio a gente tinha uma dificuldade gigantesca na hora de fazer perguntas, de levantar a mão no meio da aula e perguntar alguma coisa para o professor. Porque muitas vezes já aconteceu de alguém fazer uma pergunta e de repente no meio da sala alguém começar a puxar uma vaia, falar um "Arr!" e toda a sala vinha junto, toda a sala vaiava junto. Confesso que eu não me lembro de nenhum momento eu ter sido vaiado, tá? Mas bastou que isso acontecesse uma ou duas vezes, essa vaia acontecesse uma ou duas vezes, para eu perceber que a escola que eu estudava não era o lugar certo para se fazer perguntas. Então eu não fui traumatizado diretamente por aquela situação, mas ver a vergonha alheia, ver a vergonha que as pessoas estavam passando naquela situação, fez com que eu não tivesse mais a coragem de perguntar. E eu lembro que eu tive outros problemas com perguntas também. Eu lembro que às vezes eu ia perguntar alguma coisa para os meus pais e eles sempre falavam a mesma coisa. Eu perguntava e eles falavam, mas como que você não sabe disso? E aí depois eles iam com a explicação. Só que quando eles chegavam na parte da explicação, a minha cabeça nem lembrava mais qual era a pergunta que eu tinha feito. Na minha cabeça a única coisa que passava era, pô, mas eu sou burro mesmo. Como que eu não sei uma coisa dessas? Eu não sei se eu posso chamar essas situações, né, esses momentos que eu passei, de situações traumatizantes. Até se tiver algum psicólogo aí pode me ajudar nos comentários. Mas o que eu sei é que essas situações deixaram marcas em mim. Elas deixaram algumas sequelas, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito interessada, mas eu sempre tive dificuldades na hora de fazer perguntas. E eu acredito que isso tenha vindo dessas situações. Então o primeiro passo para a gente conseguir exterminar um pouquinho dessa vergonha, desses traumas, é reconhecer que essa situação vergonhosa aconteceu. É reconhecer que isso teve um impacto na nossa vida. O que eu quero fazer agora com você é um exercício que eu faço lá no meu curso, no Encare a Câmera, que é um curso feito para pessoas que querem perder a vergonha de gravar seus vídeos, de gravar para as redes sociais. E esse exercício é muito bacana, eu gosto muito dele. Então eu quero que nesse momento você pense em qual foi a situação mais vergonhosa que você já passou em toda a sua vida. Consegue lembrar? Às vezes é difícil esquecer desses momentos, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas e esses momentos parecem tão vivos na cabeça delas que parece que elas estão vivendo naquele momento de novo, quando elas começam a lembrar. Por mais difícil que seja, tente agora se lembrar do que aconteceu e tenta se lembrar por que você ficou tão envergonhado naquela situação. Outra coisa bem importante é pensar se aquela situação deixou alguma sequela em você. Se parou de fazer alguma coisa depois que aquilo aconteceu. Pega meu exemplo lá da sala de aula. Depois de ouvir aquelas vaias, eu parei de fazer perguntas. Depois de passar por essa situação de vergonha, você deixou de fazer alguma coisa? E agora vamos para um outro lado, para o lado mais prático da coisa. Pense se depois daquela situação você perdeu alguma oportunidade. Perdeu algum relacionamento, perdeu alguma oferta de trabalho, alguma oportunidade diferente. Você perdeu alguma coisa realmente depois daquele incidente vergonhoso? Se você me perguntar quem foram as pessoas que foram vaiadas, quem foram as pessoas que fizeram perguntas na minha sala,
eu não vou ter a mínima ideia de quem sejam. Se eu perguntar para qualquer pessoa que estudou comigo, elas também não vão lembrar. E mesmo que elas lembrem, isso não impediria elas de contratar essas pessoas ou de ter um relacionamento com elas, simplesmente porque elas foram vaiadas depois de uma pergunta. O que eu quero dizer aqui é que o sentimento de quem passa por uma situação vergonhosa, ele é muito maior e muito mais forte do que para qualquer outra pessoa que tenha assistido aquela cena, de quem tenha presenciado aquela cena. Vou te dar um exemplo aqui da maior vergonha que eu já passei enquanto eu fazia comédia. Eu lembro que era a primeira vez que eu ia me apresentar fazendo stand-up de cara limpa. Eu já fazia um personagem, né? Já fazia o personagem que era o Bernardo. E o Bernardo, ele era uma crítica aos homens machistas, aos homens babacas, aos homens escrotos que existiam por aí. E ele usava algumas piadas escrotas, umas piadas sexistas e umas piadas ridículas. E esse personagem até que fazia um certo sucesso naquela época. E aí eu fui convidado para fazer esse show de cara limpa pela primeira vez. E aí eu pensei, poxa, eu vou ficar seguro, vou fazer alguma coisa segura. Vou pegar as piadas do Bernardo, algumas delas, e colocar no meu show, na minha apresentação. E aí eu fui lá. Lembro que era o Santa Marta, o Santa Comédia, que era um dos shows mais tradicionais aqui de Curitiba. E eu fui lá com aquelas piadas ridículas me apresentar na frente daquelas pessoas. E foi a situação mais ridícula que eu já passei em toda a minha carreira na comédia. Cara, eu vi as pessoas olhando pra mim e falando, que é isso? O que esse cara aí tá falando? Sai do palco! E foi horrível, foi uma situação completamente vexatória pra mim. Eu lembro que eu fui depois sair do palco, né? Eu fui conversar com o dono do show lá do Marcos N, ele me deu um esporro gigantesco. E eu saí daquele lugar pensando que nunca mais ia fazer nada, nunca mais ia participar de qualquer show de comédia que fosse em Curitiba. Minha carreira tinha terminado ali depois que eu tinha feito. Eu fui embora, triste, mexi um pouquinho no texto, criei piadas novas, voltei a me apresentar e 2, 3 semanas depois eu já estava fazendo uma outra apresentação no mesmo lugar, com piadas diferentes e tendo um resultado agradável. Então, se eu perguntar hoje para as pessoas que estavam ali, para os humoristas que estavam ali, se eles lembram dessa situação, provavelmente ninguém vai nem lembrar, nem vai ter ficado registrado na cabeça deles. Mas para mim, isso aqui está completamente vivo. Parece que eu estou vivenciando aquilo nesse momento. E o que essa história nos ensina? Que o grande problema depois de uma situação vergonhosa, não é o que os outros estão pensando, é o nosso próprio sentimento com nós mesmos, a nossa autopercepção. É aquela sensação de não ser bom o suficiente depois de ter passado por uma situação de vergonha. Tem um livro da Brené Brown que ela fala sobre a diferença entre culpa e vergonha. São duas palavras que às vezes a gente usa meio indiscriminadamente, mas que elas podem ter uma coisinha diferente entre elas. Então, ambos os termos, eles vão tratar de situações que dão errado, né? Coisas que não deram certo. Só que quando você pensa em culpa, o que passa na sua cabeça é algo do tipo, puta, que merda. Cara, isso não podia ter acontecido. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais. Agora, quando você sente vergonha, o que passa na sua mente é algo do tipo, que merda, fiz coisa errada, eu não podia ter feito isso. Você percebe a diferença entre essas duas coisas? Em uma delas você está olhando para a situação, na outra você está olhando para você mesmo. Então quando você sente essa culpa, você já começa a traçar planos. Eu não quero que isso aconteça de novo, então eu vou fazer alguma coisa diferente. Então você busca algo novo, você busca melhorar. Agora, quando você sente a vergonha, aí você começa a pensar em como você não é suficientemente bom para fazer determinada coisa. E isso não te traz benefício nenhum. Então, a parte mais prática de todo esse exercício é repensar esse seu grande momento de vergonha. Então, em vez de você se desvalorizar, é importante que você ache soluções.
Veja o que dentro dessa situação você pode fazer de diferente, o que você precisa aprender para não passar mais por esse tipo de vexame. Vou te dar um exemplo. Digamos que você não consiga gravar seus vídeos, que você trave na frente da câmera. Qual que é a atitude da vergonha aqui? Vergonha ia falar: eu não sou bom para gravar vídeos, eu não nasci para isso, eu não sei fazer. Perceba que isso não te traz benefício nenhum. O que você vai fazer depois de pensar isso? Você vai continuar sem gravar vídeos e não vai ter nenhum benefício dessa situação. E como que a gente ressignifica essa vergonha? Aconteceu. Fui gravar um vídeo, travei. O que eu posso pensar? Não quero mais que isso aconteça. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. O que eu posso fazer? Posso me preparar melhor, criar um roteiro mais dinâmico para conseguir acompanhar. Eu posso fazer exercícios de respiração para eu me acalmar. Eu posso fazer um curso que me ensine todas as técnicas. Você vê que aqui você já começa a traçar um planejamento, você começa a traçar soluções para vencer esse problema. Eu acredito que esse segundo tipo de pensamento seja muito mais valioso para que você consiga vencer sua timidez, sua vergonha e para que você consiga melhorar na sua vida toda de um modo geral. Então, recapitulando, a primeira coisa para se fazer é pensar, é dar luz nesse momento de vergonha, pensar o que aconteceu para que você tenha ficado envergonhado e quais foram as consequências dessa vergonha. E o segundo passo é dar um significado novo para esse momento. Então não traz para o pessoal. Não pensa que você não é bom o suficiente, não pensa que você é errado por ter feito aquilo. Não, pensa em como você pode melhorar, em como que você pode não passar por essa situação novamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tem realmente interesse em perder a timidez, em começar a gravar seus vídeos, se inscreve no canal. Eu estou trazendo toda semana conteúdos relevantes, conteúdos pertinentes sobre esse tema. Bom, espero você no próximo vídeo. Até mais!